Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Espero que vocês estejam todos bem, tenham passado uma semana sob as bênçãos do Senhor, com muita saúde, muita paz. Como todos nós já sabemos, nós estamos nesse segundo trimestre estudando sobre os homens dos quais o mundo não era digno, meus amados. Nós estamos falando sobre Abraão, Isaac e Jacó. Já passamos por 4 aulas muito importantes e hoje nós estamos na 5ª aula. E essa 5ª aula nos fala sobre o juízo contra Sodoma e Gomorra, um assunto bastante importante também para que nós possamos aprender dele. Nós temos que estar muito atentos desta forma. Mas com certeza nós teremos muito a acrescentar. Sem mais delongas, isso não é um jargão meu, mas hoje nós estamos falando dessa maneira. Eu quero entrar já nesta aula trazendo para vocês, meus irmãos, que nós, aqui neste mundo onde nós estamos peregrinando, jamais se esqueçam isso. E questionando vocês sobre uma coisa muito crucial para uma vida verdadeiramente cristã, eu pergunto, nós estamos mantendo em nós a retidão que é exigida pela palavra de Deus, por Deus, é lógico? Estamos resistindo aos maus caminhos que são apresentados a cada um de nós por esta geração ímpia na qual nós estamos vivendo e com a qual nós estamos também convivendo? Hoje, meus amados irmãos, nós estaremos estudando sobre a justiça e a misericórdia de Deus. E nós temos que estar bastante atentos. Precisamos estar muito atentos. E dentro desta atenção que nós devemos prestar, nós devemos estar ligando ali o estudo sobre Sodoma e Gomorra com o quê? Com os nossos dias de hoje, com as coisas que estão acontecendo por aí, inclusive com os nossos comportamentos. Nós precisamos estar atentos e prestar atenção em tudo que vai ser dito hoje, porque é um ensino muito importante a respeito de nós mesmos. Nós temos, meus amados, firmeza espiritual o suficiente, ou teríamos, essa firmeza espiritual o suficiente para resistir às influências malignas desta geração na qual nós estamos vivendo e participando? Sobre isso. Nesta aula nós estudaremos Gênesis 18, onde nós vemos que dos versículos de 1 a 18, Deus visita Abraão, reafirmando o quê? A promessa de Isaac. E logo em seguida, meus amados, ele revela a Abraão, o seu plano de julgar Sodoma. Nós vemos isso em Gênesis 18, de 16 a 21. É muito importante nós aprendermos sobre essas coisas, não esqueçam, E isso se deu, meus amados, porque Abraão, ele seria naquele momento ali usado como instrumento da justiça de Deus. No texto que ora nós estamos estudando, ou seja, Gênesis 18, de 23 a 32, que é o texto sugerido para hoje, fica muito claro, meus amados, nesse texto, que Deus ele não age em hipótese alguma arbitrariamente. Ele não vem fazendo da maneira como nós aqui nessa terra nós fazemos, de uma maneira arbitrária, destrutiva, com sentimentos e intenções que muitas vezes não são os melhores, não. O juízo de Deus, ele é sempre muito justo e fundamentado de acordo com a sua palavra. E nesta perícope, ou seja, no estudo de todo esse contexto, nós vemos a intercessão de Abraão com perguntas progressivas, inclusive, perguntas que elas vão de 50, ela vem abaixando para 100, ou seja, ele pergunta se fosse achado 50 justos, Deus os pouparia, e a resposta foi que pouparia. E se fosse 45, e assim, meus irmãos, segue-se até 10, e a resposta continua, pouparia. Isto deixa claro que Deus ele é justo, deixa claro que Deus ele é misericordioso, mas também deixa muito claro que a sua justiça vem
né? Ela vem e, em muitos casos, ela pode haver e conter dentro dela também esse juízo coletivo, era toda uma cidade. Porque ali em Sodoma, o texto não termina com a salvação da cidade. Ok? Nós precisamos entender muito isso. Não havia naquela cidade sequer 10 justos. E assim percebe-se que Deus ele não age em hipótese alguma por impulso. Ele examina, ele espera, ele considera tudo, todas as coisas. Mas quando o pecado ele é persistente e coletivo, o juízo vem. Persistente em mim, o juízo vem. Persistente em nós, o juízo vem. É desta forma. Como nós poderemos, né, como nós podemos ver lá em Gênesis 18, 20, que diz o quê? O clamor contra Sodoma e Gomorra se tinha multiplicado. Então havia muito pecado, havia muita coisa acontecendo ali. Muitos textos correlatos, meus irmãos, eles explicam melhor isto. Nós podemos ver, por exemplo, lá em Ezequiel 16, versículo 49 e 50, ali fala sobre o orgulho, fala sobre a soberba, da falta de misericórdia, e falta sobre abominações também. Nós não podemos esquecer essas coisas. Isaías 1 também, de 10 a 17, fala sobre corrupção moral, sobre injustiça social. Ele é muito claro, meus irmãos. 2 Pedro 2, versículo de 6 a 9, meus amados, deixa muito claro que Deus condena as cidades ímpias, mas que ele livra o justo. No caso ali, Ló, então 2 Pedro 2, de 6 a 9, diz claramente que ele livra Ló, mas que ele condena as cidades injustas. É dessa maneira. Deus, meus irmãos, ele usa naquele momento Abraão como um intercessor e mediador, e assim ele é apresentado a nós. Abraão não tenta mudar Deus, ele não tenta desviar a conduta de Deus de maneira nenhuma. Ele se baseia, na verdade, para poder apelar a Deus em quem Deus é, na pessoa de Deus realmente. E com isso nós vemos que Deus ouve a sua intercessão e responde com misericórdia. Responde com misericórdia, sim, pelo justo. Nós não podemos entender de outra maneira, é pelo justo. O restante da cidade estava em contínuo pecado, insistentemente vivia no pecado, né? Só que ele deixa também muito claro, né, que ele não negocia com o pecado, ele não vai negociar. Se nós olharmos ali para o caso de Jonas também em Nínive, né? Nínive ela se arrepende, é uma cidade que se arrepende, e aí Deus, meus amados irmãos, ele suspende o seu juízo. Portanto, o juízo não é o desejo primário de Deus, isso fica muito claro. Ele não vai para fazer a sua justiça sem misericórdia, não. O juízo de Deus não é o seu desejo primário, ele quer que seja salvo, tanto que ele mandou Jonas ir lá e pregar em Nínive. Da mesma maneira como Ló estava em Sodoma, meus amados. Da mesma maneira como Ló estava lá, inconformado com o que estava acontecendo, e eu acredito que conversando com muita gente a respeito daquilo, mas o pecado ali não cessava. O pecado não secava, não cessava, meus amados irmãos. E assim a resposta dele para um pecado sem arrependimento, ou seja, para aqueles que rejeitam a verdade e acabam por institucionalizar ali o pecado, tratando ele de uma maneira comum, natural, né? Deus entende e sabe dessas coisas. Ele olha o nosso coração lá no profundo. Então ele vê que essas pessoas elas têm o coração endurecido. E isso, meus irmãos, é rejeição a Deus. É rejeição a Deus. E assim, a persistência no erro leva a consequências. Não tem como ser diferente. Deus, ele é absolutamente justo, nós precisamos entender isso. Ele não pune de maneira nenhuma sem critérios. Ele é profundamente misericordioso, não se esqueçam disso. Ele busca razões para poupar e não para punir. Ele busca razões para poupar, para salvar, para resgatar. E embora ali naquele local, como eu falei a respeito de Ló, exista, e aqui existam também muitos justos,
né? Muitos justos ali, no caso de Ló, e aqui cristãos verdadeiramente cristãos, né? Isso tem sim um impacto na sociedade, né? Isso tem um impacto ali na sociedade, meus amados irmãos. Mas as pessoas muitas vezes não aceitam, né? Não aceitam. O justo que está ali, nós precisamos entender isso, o justo que está lá, Ló, nós que estamos aqui, que somos justos ou nos consideramos justos, nós não substituímos em hipótese alguma o arrependimento individual. O arrependimento da pessoa é dela, é individual. E também não substituímos o arrependimento coletivo. Se eu sou justo e estou no meio das pessoas que estão pecando, eu sou justo e justificado. Mas as pessoas, elas são puníveis e serão punidas. É dessa forma. A justiça de Deus vem. Né? E com isso que eu acabei de falar para vocês, nós vemos que o pecado ali, ele se torna contínuo, se torna um pecado totalmente sem arrependimento. E assim Deus entra com a sua justiça. É dessa forma. Nós precisamos entender isso. E como eu falei no começo desse nosso estudo, nós estamos falando aqui sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, mas que nós façamos um comparativo com a nossa vida hoje, com o que está acontecendo aqui hoje, como é que nós estamos na presença do Senhor. Nós estamos como Ló ou nós estamos como aquelas pessoas? Né? E como nós já temos estudado continuamente, Abraão, ele aponta para alguma coisa muito maior. Né? Ele aponta para o intercessor que viria, ou seja, ele aponta para Cristo. Isso está em Hebreus 7,26, nós já estudamos, já falamos sobre isso. Hebreus 7,25, desculpem, não é 7,26. Hebreus 7,25. Né? É Cristo que intercederia por nós continuamente. É o justo, é o justo que salva muitos, meus irmãos. É Jesus. No caso de Sodoma, faltaram os justos. Já em Cristo, um justo salva multidões. É isso que tem que ficar intrínseco na nossa mente. E tudo isso nos confronta. Tudo isso nos confronta. Por quê? Porque hoje o mundo vive até de maneiras para nós piores do que as expressas nas Escrituras. Se nós formos fazer uma análise, meus irmãos, coitado do mundo, o que nós estamos fazendo com o mundo que Deus criou para nós, para que nós pudéssemos viver nele. É dessa maneira, nós estamos vendo tantas coisas que muitas vezes muitos de nós se perguntam, né? Deus ainda julga pecado? E é essa dúvida que muitos de nós temos no sentido do que nós estamos vendo, meus amigos. Nós temos a certeza que ele julga como cristãos que somos. Mas o mundo, de uma maneira geral, por ver toda essa depravação, por ver tudo isso que está acontecendo, começa a ter dúvidas. Deus está julgando? Deus verdadeiramente ele ainda vai julgar os pecados? As perguntas que são essas. Deus ainda julga o pecado? Ele ainda responde à intercessão? Ele ainda busca arrependimento? Estaríamos nós, ou estamos nós, vivendo como justos que perseveram? Será que nós estamos, meus amados, vivendo como justos? Ou nós estamos nos permitindo ser administrados por esse mundanismo que é apresentado a nós? Será que nós estamos nos permitindo ser influenciados por isso e vivendo de uma maneira cômoda em meio a tudo isso? Será que nós estamos e temos intercedido como intercedeu Abraão, ou nós estamos simplesmente nos acomodando com o pecado ao nosso redor? São perguntas, são questões que nós precisamos responder. Isso vai dizer quem somos nós na presença de Deus. Lembre-se que Deus ele não destruiu Sodoma sem antes revelar seus pecados, sem antes avaliar, sem ouvir a intercessão. Mas quando ele não encontrou ali arrependimento suficiente, ele não os poupou. E assim nós vemos que a misericórdia de Deus ela é muito grande, mas ela não anula a sua justiça, como nós já falamos, em hipótese alguma, meus irmãos. Ainda há tempo para o arrependimento, meus irmãos. Nós, nessa época, nesse momento que nós estamos vivendo, ainda há tempo para esse arrependimento.
Mas quando o tempo se esgota, o juízo se estabelece. Nós não podemos nos esquecer disso. Nós precisamos temer a Deus. Não é ter medo do que Ele vai fazer, mas é temer a Deus, é honrá-lo, porque nós sabemos quem Ele é de verdade. Mas vamos lá, né? Vamos tentar pontuar um pouco mais essas coisas. Vamos tentar pontuar de acordo com a revista. Foi uma pequena explanação que nós fizemos aqui. E agora, pontuando, a gente vai tentar aprofundar um pouco mais nesse conhecimento. Gênesis, meus amados, 18, ele revela como, ou seja, a maneira como Deus se aproxima. Ele se aproxima ali, como homem, ele responde. E também como Deus ele trata ali a incredulidade humana. Então nós vamos perceber isso nesse texto e nesse contexto. Já no texto de Gênesis 18, de 1 a 8, nós vemos que o Senhor apareceu a Abraão, né, lá nos carvalhais de Mamre. Isso fica muito claro no texto. E logo depois nós vemos 3 homens, onde um representa o Senhor. É uma representação teofânica, vocês já devem saber o que é isso, eu acho que já falei para vocês, é teofânica. Não quer dizer que Deus incorporou num homem e está ali. Né? Não quer dizer ali, a incorporação houve através de Jesus Cristo. Deus não. Ali ele tem um representante dele, ou seja, um anjo que o representava. Então nós vemos ali que um representa o Senhor e os outros 2 eles são anjos. E como é que nós temos certeza que esses outros 2 são anjos? Porque isso é mencionado lá em Gênesis 19, no capítulo 1. Isso é mencionado. Podem ler lá que vocês vão confirmar. Os 2 eram anjos, mas não se refere àquele primeiro. Aquele primeiro é a descrição teofânica do próprio Deus, meus amados. Algumas pessoas, alguns estudiosos falam que não, que ali eram 3 homens, mas não é dessa maneira. Né? Tem alguns estudiosos que deturpam muita coisa da Escritura. Não prestem atenção em tudo que vocês ouvem. Nós estamos aqui falando exatamente a Escritura. O que ela fala, nós apresentamos para vocês. Mas, fato é, meus amados, que Abraão os recebe com prontidão e honra, como era costume naquela época. Hospitalidade era considerada uma virtude essencial no antigo Oriente Médio. Inclinar-se indicava alto nível de respeito, alto nível de hospitalidade e humildade, porque as pessoas elas ficavam muito tempo expostas ao deserto. Quando chegavam, eles iam, lavavam os pés, eles cuidavam. A pessoa que recepcionava tinha que mostrar esse amor, esse carinho. E nesse caso, Abraão corre ao encontro deles e se inclina, versículo 2. Né? E ele insiste também para que eles fiquem, através do versículo número 3 que nós lemos. E ele percebe ali que é uma visita especial. Então a sua reverência é muito maior. Ele oferece ali o melhor para eles. Ele manda Sara fazer pães especiais, escolhe um bezerro ali tenro, e um bezerro tenro, um bezerro bom que esteja totalmente satisfatório para as vistas deles também. E aí ele serve a eles leite, serve a ele coalho, né? Aquela coalhada que a gente costuma, quando vai em restaurantes sírios, libaneses, comer, é daquela forma. Irmãos, o texto de Hebreus, o texto de Hebreus 13, no versículo 2, diz o que? Diz que alguns, sem saber, hospedarão anjos. E nós precisamos estar prontos para que isso aconteça conosco também. Porque nós estamos vendo aqui o exemplo de Abraão. Abraão é o exemplo clássico deste texto de Hebreus 13, no versículo 2. Receber bem também, meus amados, a quem quer que seja, eu estou falando conosco agora, receber bem a quem quer que seja é um ato espiritual, não é só educação, é na verdade expressão de fé, é obrigação de todo cristão. Você tem que receber bem as pessoas. Você não pode ser bobo delas, mas você tem que receber muito bem as pessoas. A forma como nós tratamos as pessoas, falamos muito sobre isso, a forma como nós tratamos as pessoas revela quem somos de fato, revela o nosso coração, a nossa posição de acordo com aquilo que a Escritura Sagrada
nos ensina. Já quando nós chegamos lá em Gênesis 18, no versículo de 9 a 15, nós vemos ali que o cenário muda. Né? Já vê que o cenário muda um pouco, porque Deus reafirma a promessa de que Sara teria um filho. Já reafirma a promessa de que ela teria um filho. Ela reage sorrindo, nós já vimos isso, mas não sorri de alegria, sabe? Ela sorri ali de incredulidade. É porque ela pensa assim, já estou velha, o meu Senhor também já está velho. Nós vemos ali um riso, não vou dizer nem de incredulidade, mas um riso de dúvida. Né? Não é aquele riso de fé, de alegria, de festejando com aquilo, é aquele sorriso de dúvida. E ocorre ali o confronto divino, que Deus pergunta, né? Por que se riu, Sara? Por que você se riu? Acaso há algo difícil para o Senhor? E aí eu faço essa mesma pergunta para vocês. Por que nós temos dúvidas? Há, por um acaso, algo difícil para Deus? Mesmo nos dias de hoje, nós vemos muitos milagres acontecendo por aí, meus amados. É dessa forma. Amados, nós não podemos ter dúvidas e nem colocar limites ao Senhor. Tenha fé, busque com fé, entregue-se verdadeiramente. E assim, mesmo com aquele riso de Sara, Deus não cancela a promessa. Cumpre aquilo que foi dito por ele. E eu volto a afirmar aqui, como afirmei também, que eu me lembro bem disso, como afirmei também na aula passada, a fidelidade de Deus não depende da perfeição de nossa fé. Deus, ele é fiel, meus amados. Nós, como seres humanos, é que não temos essa perfeição, ou perfeição nenhuma sequer dentro de nós, né? Porque quando esse filho nasce, lá em Gênesis 21, no versículo 6, Sara diz que Deus lhe deu motivo para riso, e agora riso de verdade, agora riso de alegria. O riso da incredulidade, meus amados, se torna um riso de alegria, de felicidade. E aí vem a pergunta, hoje é dia das perguntas, meus irmãos. Você oferece o melhor para Deus ou você oferece o mínimo? Não estou falando de dinheiro aqui, não. Eu estou falando de você. Você se entrega verdadeiramente nesta relação, neste relacionamento, ou você vai à igreja quando quer, você ora quando quer, você pensa nele quando dá vontade? Meus amados, vamos nos analisar. Quando nós falamos em 1 Coríntios 11, também no evento da ceia, ele fala, examine-se o homem a si mesmo. Façamos isso hoje. Vamos nos examinar. Aliás, para nós irmos para a ceia, não é no dia, no momento, não é naquela hora, não. Nós temos que nos preparar durante a nossa vida para viver o momento da ceia. Mas este é outro assunto. Se eu entrar nele, a aula vai ficar muito mais longa e eu quero aqui ter um poder de síntese para poder falar com os irmãos. Meus amados, Abraão, em todo esse sentido, ele nos ensina como nós devemos receber Deus com reverência, com temor. É desta maneira. Nós vemos também como Deus trata cada um de nós nas nossas dúvidas. E com isso nós vemos que Deus visita, Deus fala, meus amados, Deus promete, mas cabe a nós decidir se nós vamos responder com fé ou com incredulidade. É desta maneira. É dessa maneira. E quando nós chegamos ali em Gênesis 18, versículo 16 a 21, nós vemos que após a visita, que após esta visita, Deus declara que descerá e verá. Então, essa declaração dele, meus irmãos, não é uma declaração de dúvida. Ele não está falando, eu vou ver para crer. Não, ele não estava trazendo uma declaração de dúvida. Ele está sim trazendo para nós e apresentando para nós uma maneira de deixar claro que o juízo de Deus, ele é justo, que ele é investigativo, que ele vê ali a profundidade do que está acontecendo. Hebreus 4,12, que ele vai no profundo da alma da pessoa e vê lá dentro a intenção do coração. É dessa maneira. Deus não age por impulso em hipótese nenhuma, mas ele responde a um clamor. E em Sodoma o clamor se tem multiplicado. É desta maneira que traz a palavra de Deus. Né? E o clamor é o quê? É o clamor da injustiça social, é o clamor da violência que está acontecendo. Enfim, meus irmãos, nós já falamos um pouco
é o pecado coletivo que havia chegado ali ao limite máximo, ao limite máximo, ao limite extremo. Muitas pessoas, eles falam que foi a pornografia, não apenas ela, não apenas ela. Nós estamos falando do pecado de uma maneira geral, não existe pecadinho e pecadão, nós já falamos sobre isso, meus irmãos. Foi a depravação total e não somente de cunho sexual, mas em todos os aspectos, adoração de ídolos, entre outras coisas, muitas outras, comportamento, palavras, agressividade, violência. É desse jeito, meus amados. Tudo isso já havia chegado ao limite. E lá em Gênesis 18, lá em Gênesis 18, versículo 17, Deus exclama, né? Ocultarei a Abraão o que eu faço? Essa é a pergunta dele. E a resposta vem assim, é claro que não, meus irmãos. Ele não ocultou, não ocultará e não ocultaria. Deus, ele compartilha os seus planos com os seus. Nós temos hoje a Escritura Sagrada. Tudo o que vai e pode acontecer está nela, meus irmãos. Nós precisamos ler, nós precisamos interagir com ela para conhecer, para poder saber. Então ele declara todos os seus planos a todos. E com isso, meus amados, Abraão ele é incluído no propósito divino. Ou seja, o juízo ele não é segredo. Houve como que, digamos assim, houve como que uma advertência antes do juízo. Porque Deus sempre revela e dá a oportunidade. Ló estava lá, Ló estava ali de uma maneira até, como é que eu vou dizer para os irmãos? Ele estava ali inconformado com tudo aquilo que acontecia. Eu tenho certeza que ele falava, que ele alertava. Então Deus, ele sempre revela e dá a oportunidade para muitas pessoas. Sodoma, ela não foi destruída por um pecado isolado, mas por um sistema corrompido, conforme fala o contexto ali de Ezequiel 16, 49 e 50, que nós já falamos para os irmãos, nós já mencionamos. É dessa maneira. Tá? Além também, nós podemos falar também de Gênesis 19, versículo de 4 a 9, podemos sim falar de Gênesis. Meus amados, é uma dificuldade hoje em dia para você poder falar de pecado, com cristãos, porque todos os cristãos se mostram puros, meus amados. Gênesis 19, de 4 a 9, mostra a violência moral extrema, rejeição total do bem, é a inversão de valores. Só que se nós formos falar isso nas igrejas, meus amados, a igreja esvazia, ela acaba. E nós temos que falar isso na igreja. Nós temos que alertar o povo, nós temos que falar para ele que é assim, o pecado está aí destruindo a igreja. É desta maneira, nós precisamos. Graças a Deus que eu estou numa igreja que ela não tem medo de apresentar isso para o seu povo. Não tem medo de apresentar isso para o seu povo. Ela não está interessada no financeiro, ela não está interessada em casas lotadas, em postar no Instagram, ela está interessada em almas e salvar de fato essas almas. É por isso que a gente tem muita gratidão, eu agradeço muito ao pastor Gilson Pinheiro por isso tudo. É desta maneira. E isto, meus amados, além do fato descritivo, lá em Romanos 1, versículo de 21 a 28, que confirma que eles conheceram a Deus, eles conheciam a Deus e o rejeitaram, meus amados. Sendo assim, entregues eles aos seus próprios pecados, como diz a palavra de Deus. Portanto, não foi fraqueza, foi insistência no pecado, não foi ignorância, foi, na verdade, na minha opinião, uma rebelião contínua. Uma rebelião contínua. E, por fim, nós chegamos ao nosso texto sugerido. Olha onde nós estamos, hein, meus amados? Falamos bastante, eu acredito que uns 25 minutos, e agora nós chegamos no nosso texto aqui sugerido. Gênesis 18, de 23 a 32. Então, nós estamos estudando todo o contexto de Gênesis no capítulo 18. Abraão, meus amados, ele entra ali em cena como intercessor. Ele questiona com reverência. Ele não questiona Deus de uma maneira enfática, imponente, não. Ele questiona Deus com
reverência. Ele apela para a justiça de Deus. E ele insiste e faz isso com humildade. Nós precisamos entender essas coisas, nos colocar aos pés do Senhor em humildade. Ele desce de 50 até os 10 justos, como nós já falamos, e Deus concorda. E isso deixa muito claro que Deus ouve a intercessão. Então nós podemos e devemos interceder. Deus, ele está sempre disposto a poupar, nós já falamos sobre isso. Mas a cidade não foi poupada pelo fato de que não haviam ali sequer 10 justos. E assim ele é misericordioso com o justo que ali habitava. Assim ele é misericordioso com o justo que ali habitava. Irmãos, entendam que a misericórdia de Deus ela é abundante, mas não substitui a ausência total de justiça que havia ali. Ele é misericordioso, mas ele não pode permitir que a injustiça continue. E assim, Deus age. 2 anjos são enviados a Sodoma com uma dupla missão, ou seja, confirmar a corrupção e livrar Ló. Ou seja, o juízo vem por sobre a cidade, mas Deus providencia também o livramento do justo, conforme nós vemos lá em 2 Pedro 2, versículos de 7 a 9. Quando nós estudamos Gênesis 19 também, meus amados, se nós olharmos para Gênesis 19, nós vamos ver que toda essa maldade ela se confirma e a rejeição à verdade ela é total e não há hipótese alguma arrependimento. E assim o juízo acontece, o juízo vem contra Sodoma e Gomorra. Mas vejam bem, meus irmãos, vejam bem como Deus ele é paciente. Ele ouviu o clamor de Abraão, ele avaliou, ele aguardou. Deus, ele é misericordioso, nós precisamos entender isso, porque ele considerou poupar a cidade por poucos justos, né? E ele é justo, por quê? Porque ele executou o juízo apenas diante da persistência no pecado. Deus, ele segue os seus princípios, meus amados, porque ele não julga de maneira nenhuma sem aviso. Entenda que se o pecado ele é coletivo, a consequência também é coletiva. Se nós, que aqui estamos, nos juntarmos com esse mundo e permanecermos neste erro, nós seremos punidos junto com o povo que está cometendo esses pecados. Hoje, na nossa época, também é assim, Deus é imutável. Deus ele não se permite oscilar nos seus pensamentos e nas suas decisões. Não, ele é imutável, inerrante. Nós não podemos esquecer dessas coisas. E assim fica muito claro que a intercessão ela tem o poder, mas ela não substitui o arrependimento. Deus, meus irmãos, ele separa o justo do ímpio. Sem dúvida nenhuma. Deus não tem sombra de variação. Acabei de falar para os irmãos. E assim nós vemos que ainda hoje Deus age da mesma maneira. Porque as sociedades, elas podem, meus irmãos, chegar a um nível crítico de pecado. E Deus continua ali observando. Amados, a intercessão ainda importa. Mas o arrependimento, ele é indispensável. Portanto, existe uma janela chamada arrependimento e ela está posta entre o anúncio e o ocorrer do juízo. Então nós temos essa janela chamada arrependimento. Arrependa-se, pense bem, raciocine, analise-se a si mesmo, veja os seus erros, corrija-se e viva uma vida em Cristo Jesus. É maravilhoso estar na presença de Deus. Não estou falando aqui que eu sou santo, não. Eu estou me santificando. Nós estamos aprendendo. Então, cada um de nós vamos cometer erros. Nós vamos passar por problemas, tribulações, aflições, mas não temam. Ele venceu o mundo e a nossa paz tem que estar nele, e não nas aflições e nas tribulações. Eu sei que nós sofremos,
Nós sofremos sim pelas aflições e tribulações, mas o nosso coração estando em Deus, nós vamos ter a paz dele dentro de nós, meus irmãos. A paz dele dentro de nós. É desta maneira. Então nós precisamos nos arrepender. O que não aconteceu com Sodoma e Gomorra. E assim a destruição de Sodoma, na verdade são 4 cidades que foram destruídas, né? Não sei nem se vocês vão ter isso na revista da Escola Bíblica, mas eu já trouxe para os irmãos aqui. São 4 cidades. É Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim. Né? Isso ocorreu lá em Gênesis 19. E ali é revelada a santidade de Deus. Tem uma cidade de Zoar, que é para onde Ló foi. Aquela cidade de Zoar foi preservada. Ali eram 5 cidades. A de Zoar, que é para onde Ló foi, ela foi preservada. Bom, mas também, meus amados, a seriedade do pecado. A seriedade. Então, da mesma maneira como essa destruição de Sodoma e Gomorra, Adimá e Zeboim, ela revela a santidade de Deus, ela revela também o quê? A seriedade do pecado. Além de alertar para uma vida com os olhos voltados para o alto, ou seja, para Deus, né? Mostra também que a queda dessas cidades não foi um acidente natural, foi um juízo divino, pois como revela inclusive Hebreus 12, 29, o nosso Deus ele é fogo consumidor, ou seja, ele não tolera o pecado indefinidamente, por tempos e tempos. Chega um momento que ele fala, chega, não dá mais. A sua santidade, meus amados, a santidade de Deus, ela consome aquilo que é persistente na corrupção. Não se esqueçam disso. O seu juízo é a mais pura expressão da justiça divina. Justiça divina, ele não é injusto. Né? E nesse caso, lá em Gênesis 19, 24, Deus fez chover enxofre e fogo. Isto é uma imagem clara de purificação e juízo. Ali, meus irmãos, não foi apenas destruição, não foi apenas destruição, foi aniquilamento total, terras foram arrasadas, cidades foram destruídas, pessoas caíram. Deuteronômio 29, versículo 23, descreve estes fatos como uma devastação total, sendo a cidade queimada e a cidade ficou estéril de uma forma irreversível. De uma forma irreversível. E aí você fala de forma irreversível, então hoje era para estar ainda totalmente destruída. E é fato, meus amados. Aquela região até hoje é uma área desértica, é uma área infértil. Até os dias de hoje aquilo é infértil, meus amados. Entendam isso, está aí a geografia bíblica, está aí a geografia dos nossos tempos atuais. E aqui, meus amados, nessa destruição, como eu já mencionei para os irmãos, mas às vezes eu passo uma coisa por cima da outra, né? É mencionada também Adimá e Zeboim, né, nessa descrição, porque foi um evento rápido e completo. Somente a cidade de Zoar não foi consumida, porque ali estava Ló, foi para onde ele se deslocou. O pecado ali havia chegado ao extremo. Ao extremo, ele era persistente, coletivo, sem arrependimento. Nós precisamos perceber que se você permite, nos dias de hoje, se você permite e convive com os erros e pecados, logo eles passarão a fazer parte de você, logo eles passarão por você desapercebido, como se não tivesse acontecendo absolutamente nada. Durante o seu dia a dia você começa a conviver com eles e assim eles viram normalidades, coisas aceitáveis, aceitos comumente, vamos dizer assim, é como se não existisse maldade nenhuma deles. Puro engano, meus amados irmãos. Abram os vossos olhos, e quando eu falo os olhos, eu falo de olhos espirituais, porque muitas coisas enganam os nossos olhos carnais. Deus ali apenas respondeu a uma corrupção que se tornou insustentável. Insustentável. Amados, infelizmente, durante a saída de Ló, a sua esposa
não seguiu a ordem dos dois anjos de não olhar para trás. E assim ela olhou para trás e ela foi convertida em uma estátua de sal, conforme Gênesis 19, 26. Agora vejam, meus amados, como Deus é maravilhoso e as lições que ficam disso tudo. Ela não olhou para trás por curiosidade humana apenas. Ela não olhou atrás por medo de estar muito próximo dela e acontecer alguma coisa com ela, por medo, temor. Seria uma falta de confiança no que os anjos disseram, que Deus mandou para ela o aviso para que ela fugisse? Seria, mas não foi por isso. Ela olhou para trás, foi por apego ao passado, saudade, vamos dizer assim, saudade da vida pecaminosa que ela vivia. O seu coração, meus amados, não era como o de Ló. Não era como o de Ló, não estava distante daquilo que eles estavam vivendo. Né? O coração dela estava ali dividido. O corpo, com certeza, estava saindo de lá, mas o seu coração permanecia ali. É medo de perder o material, é medo do que vai ficar, é medo do que eu vou deixar, é medo do que eu vou perder aqui fisicamente. É dessa maneira. Portanto, meus amados, se afastar do convívio da má influência é necessário, sim. Mas é preciso também romper interiormente com tudo isso. Então, você sair é bom, mas existe a necessidade de um rompimento interior, de uma decisão interior. Interior. Conforme o nosso pastor Gilson falou ontem, e é verdade, né? O nosso coração é só um músculo. O coração que a Escritura menciona sempre aqui é o nosso lóbulo direito. Aí para vocês podem estar aparecendo o esquerdo, mas eu estou com a mão do lado direito aqui. É esse lado direito que é onde nós podemos direcionar os nossos pensamentos e guiar os nossos passos segundo a palavra de Deus. Como nós vemos lá em Lucas 17, 32, nós recebemos ali um alerta direto de Jesus. Lembrai-vos da mulher de Ló. Com isso, meus irmãos, fica muito claro que nós devemos buscar as coisas que são de cima, as coisas de Deus, conforme Colossenses 3, 1 e 2. Já falamos sobre esse assunto também. E não buscar as coisas da terra. Nosso foco deve ser o céu. Nós devemos ter uma vida transformada e nós devemos estar verdadeiramente aos pés do Senhor. Eu repito muito essa frase, verdadeiramente, porque quando eu falo essa frase, eu entendo como se eu estivesse falando, meus irmãos, precisamos mesmo, de fato, de uma forma enfática, estar aos pés de Jesus. E precisamos mesmo. Eu preciso afirmar isso, e essa é a minha maneira de afirmar isso para vocês. Nós somos pecadores, sim, isto é verdade. Nós reconhecemos isso. Você reconhece isso. Mas a busca contínua pela santificação, ela existe. Ela existe. Nós não reciclamos o pecado. Pecamos hoje, amanhã. Não. Nós reciclamos a nossa vida. Nós pecamos, não vamos cometer mais aquele pecado. Vamos lutar contra ele. É impossível, meus amados. É impossível. Tá? Nós precisamos entender isso. Mas é impossível, desculpem. É impossível. É impossível para mim entender que nós não estamos lutando com essa veemência toda, que nós não estamos nos colocando porque somos nós é que precisamos nos salvar, está nas nossas mãos e não pede nada. Você não tem que fazer nada, você não tem que fazer obra, você não está obrigado a nada, você simplesmente tem que se entregar a Deus. Tudo isso que nós falamos, tudo isso que nós conversamos, meus amados, é possível. É possível fazer. Só que exige o quê? Exige obediência, exige conhecimento, exige aprimoramento. O nosso coração, meus irmãos, ele não pode permanecer naquilo que Deus condenou. Não pode. Por quê? Porque hoje nós vemos aqui que o mesmo Deus que salva é o Deus que julga, é o Deus que vai trazer a sua justiça. Nós devemos ser justos, nós devemos estar em contínua santificação, tendo fé e obedecendo sempre ao Senhor. Amém? É dessa maneira. Eu acredito que a nossa aula foi uma aula bastante esclarecedora, que nós tenhamos entendido tudo isso. Poderíamos nos aprofundar mais, mas a aula ficaria muito longa e aí eu
Acredito que desta maneira como nós tratamos, sintetizamos, eu acredito que ficou bem clara no coração de cada um de vocês. Que vocês tenham uma semana abençoada, sempre na presença do Senhor, e que nós possamos na próxima semana estarmos juntos novamente para mais uma aula. Amém? Deus abençoe a todos.